Velho Testamento, Pentateuco, Deuteronômio 32, versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Em outras versões vai dizer que nele não há injustiça, fiel é ele. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo acontece várias vezes, de nós vermos uma situação que é comum, nós estamos acostumados a ver, mas em determinado dia, em determinado momento, nós olhamos para aquilo que é comum, que é normal, de uma forma diferente, e nos leva a refletir sobre aquilo que nós vemos. E um dia eu estava indo para a escola e eu olhei assim num carro, um adesivo que estava escrito: Deus é fiel. E é uma frase verdadeira, nós estamos carecas de ouvir essa frase, nós concordamos com ela, vemos ela em redes sociais, nós vemos ela em carro, em jornais, em panfletos, em vários lugares. Deus é fiel, Deus cumpre sua promessa, aquele que começou a boa obra é fiel para... Nós estamos acostumados a ouvir essa frase. Naquele dia o que ficou martelando na minha cabeça é que nós ouvimos e vemos muitas vezes a frase Deus é fiel, mas dificilmente ou quase impossível nós lemos a frase eu sou fiel a Deus, eu sigo os caminhos de Deus, a minha fidelidade com o Senhor é uma verdade. Nós não vemos nem lemos isso. Quando nós falamos então de um relacionamento onde uma das partes não cumpre com a sua fidelidade, nós estamos falando de um relacionamento que está frágil, não funciona, não ocorre, não é uma via de mão dupla. É como se nós fôssemos usar os termos bíblicos: só vinde a mim e não um ide. A gente só recebe e não entrega. Quando nós falamos do relacionamento nosso, igreja, com Deus, isso se torna ainda maior, porque Deus é aquele que nos deu tudo. Tudo o que é, Guilherme? Irmãos, nós não éramos nada, nós não merecíamos e nós não estávamos. Nós não éramos nada porque nós éramos criaturas de Deus, e graças ao sacrifício de Jesus, hoje nós somos filhos. Nós não merecíamos, mas agora nós somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Nós não tínhamos tudo e temos agora, porque Jesus ele veio e morreu por mim e por você. O sacrifício dele nos deu essa possibilidade de nós termos tudo em Cristo, e Jesus é tudo. A palavra do Senhor vai dizer que Cristo é tudo em todos. Nós temos tudo porque Deus nos deu tudo. Nós só somos porque Deus um dia se entregou por nós, naquele sacrifício na cruz do madeiro. Então, se nós reconhecemos que no relacionamento que nós temos, igreja, com Deus, a outra parte que é Deus nos deu tudo, meio que nós estamos devendo tudo para Ele. Mas é uma dívida que nós, irmãos, nunca, não importa o esforço que nós façamos, não importa o sacrifício que eu, Guilherme, que nós, quanto igreja, quanto obviamente faça, nós nunca iremos chegar no nível de sacrifício que Jesus fez por nós. Nós nunca vamos equivalar essa conta, ela nunca vai fechar. E é por isso que a aliança que Jesus fez com nós é a nova aliança, e é o último cálice. Não precisa ser feito mais nada, só nós aceitarmos Ele. Se nós somos renovados, regenerados por Ele, viver a nova vida. Guilherme, mas se não há nada que a gente possa fazer para fazer com que essa conta feche, o que a gente faz? A gente reconhece e vive. A palavra do Senhor vai dizer em vários textos, em vários versículos, sobre dízimo e ofertas. E eu não quero trazer um específico aqui para falar com vocês. Eu escolhi esse texto porque ele fala de fidelidade. Irmãos, quando nós falamos de dízimo e ofertas, nós estamos falando muito mais sobre fidelidade. Nós não estamos falando de algo que a gente vai equivalar com Deus. A gente nunca vai conseguir fazer isso. Mas a gente consegue também ser fiel a Ele. A gente consegue devolver os 10% a Ele. A gente consegue ofertar o nosso tempo a Ele. A gente consegue amar a Deus. Quer saber se a pessoa ama alguma coisa? Ela investe duas coisas nisso: tempo e dinheiro. Se a pessoa investe o tempo dela e o dinheiro naquilo, ela ama. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer de nós. Nós investamos não só nosso tempo, mas também nossos recursos, nossas habilidades, nossos conhecimentos, não só na casa dele, mas como vida, como sacrifício vivo
Revise como está a sua fidelidade com Deus. Revise tudo que o Senhor já fez, faz, fará, mas também o que o Senhor é na sua vida. Eu não sei vocês, mas tudo que eu tenho, eu devo a Deus. Tudo que há de bom no Guilherme é Deus. Eu não estaria aqui se não fosse o sacrifício de Jesus. Eu não estaria aqui se não fosse o Espírito Santo me convencer e se eu ser levado à conversão. Eu não estaria no emprego que eu estou, na família que eu tenho, no conhecimento que eu tenho, e é muito pouco, irmãos, se não fosse o Senhor, se não fosse a graça dele, se não fosse a paciência que ele teve com o Guilherme, de mudar o Guilherme, de transformar o Guilherme, de ensinar, de trazer pessoas para perto, de trazer recursos, de trazer provisão para mim. Eu não sei como é na sua vida, mas Deus para mim é tudo, irmãos. Deus para mim é tudo, e eu amo esse Deus, eu sou apaixonado por ele. Você tem a oportunidade agora de ficar de pé e dizimar e ofertar na casa do Senhor. E se não for hoje que você vai fazer isso, você tem outra oportunidade de orar e interceder por aqueles que vão, ou aqueles que ainda não são, mas um dia vão ser, em o nome do Senhor Jesus. Amém? E tem suas mãos para frente. Senhor, nós rendemos graças a Ti, Pai. Nós adoramos o Teu nome, nós bendizemos e exaltamos Ele, Pai, porque nós reconhecemos a Tua fidelidade, Pai. Mas muito mais do que reconhecer a Tua fidelidade, Pai, nós queremos ser fiéis também ao Senhor, Pai. Nós queremos também, Pai, manter um relacionamento onde não nós somente recebemos, mas nós também entregamos a Ti, Pai. Nós também sacrificamos a Ti, Pai, e não com a forma de um jugo, Pai, de um peso, mas com alegria, Pai, reconhecendo quem o Senhor é, Pai, reconhecendo o que o Senhor fez, o que o Senhor faz e ainda fará por nós e através de nós, Pai. Eis aqui a Tua igreja, Pai. Eu não sei qual é a condição deles, eu não sei qual é o entendimento deles, Pai, mas eu sei que o Senhor nos deixou, Pai, uma missão, e nós iremos cumprir essa missão, Pai. E cumprindo essa missão nós vamos reconhecer, Pai, o quão fiel o Senhor é, o quão amoroso, bondoso, Pai, o Senhor tem sido conosco, Pai. E que nós possamos, no ano de 2026, de 27, de 28, até que o Senhor venha, Pai, ser fiel ao Senhor, Pai, ser fiel na Tua casa, ser fiel no trabalho, ser fiel no meio da família, ser fiel no ministério, ser fiel nas ruas, ser fiel na faculdade, onde nós estivermos, que nós carregamos, Pai, na nossa fidelidade, Pai, ao Senhor, a nossa fidelidade à Tua igreja, Pai, aonde nós estivermos, sejamos nós, Pai, o canal de bênção, sejamos nós, Pai, aquilo que o Senhor vai usar, sejamos nós a ferramenta, o instrumento, Pai, que o Senhor vai usar, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, aleluia. Jesus, aleluia. A igreja está com a oportunidade de ofertar e dizimar na casa do Senhor, através daqueles cédulas, ou do QR Code, ou da chave do Pix, no nome do Senhor Jesus, amém?